É dia de Fla-Flu no Maracanã e dia de Fla-Flu é sempre um dia especial, é sempre um clássico especial que mexe com o coração, mexe com a emoção do torcedor, principalmente o torcedor tricolor. Grandes memórias em Fla-Flus, gol de Assis em 83, dose dupla de Assis em 84, tem a final do gol de barriga de Renato Gaúcho, tem as decisões contra o Flamengo em 2022, 2023, enfim, muita história para contar em Fla-Flus, principalmente do lado do Fluminense, né, que é o nosso lado, evidentemente. Tem Super Ezio fazendo hat-trick também contra o Flamengo numa goleada por 4-2. Tem um 4-0 impiedoso para cima do Flamengo também, com um show de Fábio Bala e Ademilson. Se lembram dessa, gente? É, meu amigo, já subestimaram demais o Fluminense, só que essa camisa aqui é muito pesada e hoje é dia do Fluminense provar mais uma vez o quanto que essa camisa é pesada, principalmente num jogo importante que é decisivo para o Fluminense dentro do Campeonato Carioca. A gente está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência e pedir para você não esquecer de deixar o seu like, fazer também o seu comentário e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e te convidar para mais tarde, depois do Fla-Flu, você vem com a gente aqui no YouTube, no canal Ligados no Flu, para você acompanhar a nossa live, a nossa resenha, bater um papo, trocar uma ideia sobre o que vai ser esse Flamengo e Fluminense, ou Fluminense e Flamengo, já que o mando de campo é do Fluminense. Logo mais 4h30 da tarde no Maracanã, jogo com transmissão da TV Globo, do Sport TV e também do Premier. Então você está convidado, 6h30 da tarde, depois do Fla-Flu, você vem com a gente participar da nossa live pós-jogo, analisando esse clássico, que vai ser o clássico de número 453 na história dos Fla-Flus. Com 142 vitórias do Fluminense até aqui, com 145 empates e 165 vitórias do Flamengo. Nos últimos 10 jogos, foram 2 vitórias do Fluminense, 4 empates e 4 vitórias do Flamengo. Só que no último confronto deu o Fluminense. Foi pelo Campeonato Brasileiro, segundo turno. O Fluminense venceu por 2-0, gols do Lima e do Arias, num jogo em que o Ganso destruiu naquela partida, jogou demais da conta, desequilibrou a favor do Fluminense e o Fluminense conseguiu a vitória. O Fluminense vai ter em campo hoje Germancano, que tem como o Flamengo, que tem, aliás, no Flamengo, sua maior vítima com a camisa do Fluminense. Germancano até hoje já marcou 7 gols em cima do Flamengo desde que ele se transferiu para o Fluminense. E hoje o Cano vai ter a oportunidade de mais uma vez castigar a sua maior vítima aqui no futebol brasileiro com a camisa tricolor. Depois da vitória do Fluminense sobre o Vasco no meio de semana, gente, o Fluminense finalmente teve dias de paz e motivação redobrada. O Fluminense vinha numa sequência muito ruim dentro do Campeonato Carioca, sendo criticado, sendo questionado, atuações muito ruins, e aí veio o clássico contra o Vasco e mudou completamente o ambiente dentro do CT Carlos Castilho. Jogadores sorridentes nos 2 dias após a vitória sobre o Vasco, com a motivação redobrada, mas não confundam motivação com oba-oba, muito pelo contrário. Os jogadores estão extremamente focados nesse clássico e sabem da importância de uma vitória do Fluminense hoje, porque um empate ou uma derrota significarão a eliminação do Fluminense do Campeonato Carioca. As 2 últimas rodadas serão apenas para cumprir tabela, ou no máximo garantir a classificação para aquela Taça Rio, que é um negócio ridículo, que vale uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então hoje os jogadores sabem que o Fluminense tem a necessidade de vencer para poder continuar sonhando com uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Nas 2 últimas rodadas, o Fluminense vai jogar contra Nova Iguaçu e Bangu no Maracanã e vai ter a oportunidade de somar 17 pontos e aí, dependendo dos outros resultados, poderá se classificar então para a semifinal do Campeonato Carioca de 2025. A diferença agora em relação ao jogo contra o Vasco, gente, quando o Fluminense jogou muito bem e foi dominante no clássico, é que o Fluminense pega um adversário mais forte. O Flamengo está mais bem preparado do que o Vasco e tem um elenco muito melhor do que o do Vasco. Então hoje o desafio é maior do que no jogo contra o Vasco. O nível de exigência, ele aumenta, o sarrafo, ele aumenta, mas é Fluminense, que cresce muito em clássicos. E eu diria mais para vocês, esse time do Fluminense, esse elenco do Fluminense, gosta de jogar jogo grande. Esse elenco do Fluminense gosta desse tipo de partida.
O ano passado, a gente percebeu isso ao longo do Campeonato Brasileiro, a partir do momento que o Mano Menezes assume o time. Aqueles jogos que eram considerados os mais difíceis, o Fluminense conseguiu vencer. Ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras 2 vezes, ganhou do Flamengo. Olha há quanto tempo o Fluminense não ganhava do Palmeiras 2 vezes no mesmo ano. O Fluminense derrotou o Palmeiras o ano passado 2 vezes no Maracanã e lá no Allianz Parque, nunca tinha vencido. Então esse elenco do Fluminense, ele gosta de jogo grande, ele gosta de jogar essas partidas difíceis. E isso acho que serve também de motivação para o torcedor, para que ele possa ir ao Maracanã, comparecer e dar o seu apoio ao Fluminense, porque hoje a gente vai precisar do apoio da torcida para tentar superar esse adversário, esse rival que acabou de conquistar um título da Supercopa para cima do Botafogo, atropelando o Botafogo. O Fluminense hoje vai ter que se superar, vai ter que fazer a sua melhor partida no ano para conseguir a vitória e continuar vivo dentro do Campeonato Carioca. Nos últimos dias, além dessa questão da concentração total no Clássico, o técnico Mano Menezes, gente, traçou uma estratégia para tentar anular as principais jogadas do Flamengo. O Mano é outro treinador que gosta de jogo grande. É um treinador estrategista. Você pode gostar ou não do estilo de jogo do Mano Menezes, mas é inegável que ele é um estrategista. Quando o Fluminense precisa propor o jogo, esse estilo de jogo do Mano Menezes, esse modelo de jogo do Mano Menezes, ele acaba encontrando dificuldades para superar os adversários. Agora, quando o Fluminense precisa jogar em transição, quando o Fluminense dá a bola para o adversário, o modelo de jogo do Mano Menezes, ele se encaixa melhor. E o Mano hoje vai traçar uma estratégia para tentar anular as principais ações do Flamengo, assim como fez no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Felipe Luiz já era técnico do Flamengo e acabou conhecendo a sua única derrota até agora como treinador do Flamengo. O único time que ganhou do Flamengo com o Felipe Luiz de treinador foi o Fluminense. Então, hoje o Fluminense vai ter a oportunidade, mais uma vez, de conseguir derrotar o Flamengo do técnico Felipe Luiz. Bom, gente, Mano Menezes, então, apesar de ter traçado uma estratégia própria para o Clássico dessa tarde, 4h30 da tarde, ele vai repetir, ou deve repetir, a escalação do último jogo contra o Vasco. O Fluminense deve ir a campo com o Fábio, o Guga na lateral direita, e aí é bom a gente ressaltar que o Samuel Xavier, segundo o GE, treinou ontem normalmente, pode ser relacionado para o Clássico, mas o Guga deve ser mantido na lateral direita. Thiago Silva, Thiago Santos, apesar de ter ido mal nos 2 clássicos, contra o Botafogo e contra o Vasco, deve ser mantido na zaga. E também Gabriel Fuentes na lateral esquerda. No meio-campo, o Mano vai repetir a mesma formação com o Martinelli, o Hércules e o John Arias, circulando ali pelo meio-campo e apoiando tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. A gente vai ter ainda Riquelme Felipe, mantido no time, Canóbio e o Germancano no ataque. Essa a provável escalação do Fluminense para o Clássico desta tarde contra o Flamengo. Já do lado do nosso rival, o técnico Felipe Luiz não vai contar com o De La Cruz, que foi poupado. O Flamengo deve jogar com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Arrascaeta e Gerson, Plata, Michael e Bruno Henrique, essa a provável escalação do Flamengo. Vai apitar esse Fla-Flu desta tarde, Alex Gomes Stefano, árbitro que já apitou 2 jogos do Fluminense nesse Campeonato Carioca, 1-0 para o Volta Redonda, não me canso de lembrar que é aquele jogo em que ele expulsou o Manuel por causa de um empurrão, o Manuel já tinha cartão amarelo, mas pouco antes não deu o vermelho para um jogador do Volta Redonda, que deu uma entrada duríssima em um jogador do Fluminense. Era lance para vermelho, o VAR não chamou, o árbitro ignorou e deu só cartão de crédito. É o mesmo árbitro que também apitou Fluminense 1, Boa Vista 1. Então, meus amigos, é isso. Hoje é aquele dia em que o Fluminense, mais do que nunca, tem que mostrar por que tem camisa pesada. Porque o Fluminense é um clube que o Flamengo teme, principalmente em jogos decisivos. Hoje é dia do Fluminense vencer para continuar vivo no Campeonato Carioca. É decisão, é jogo importantíssimo e o Fluminense precisa do apoio do seu torcedor.
E para quem ficou até o final do vídeo, temos aquelas notícias bônus aqui no canal Ligados no Flu a partir de agora. Lavega, jogador contratado pelo Fluminense uruguaio, marcou 2 gols ontem na derrota do Uruguai para a Argentina por 4-3 no Sul-Americano Sub-20. Lavega, inclusive, foi um dos destaques da partida. Além dos 2 gols, ainda participou muito do setor ofensivo uruguaio, dando passes decisivos. O jogador deve se apresentar ao Fluminense somente no dia 18 de fevereiro, quando terminar o Campeonato Sul-Americano Sub-20. Acaba no dia 16, é a última rodada, mas ele só deve se apresentar provavelmente no dia 18 de fevereiro. Outra notícia bônus para você, Cauã Elias embarcou ontem para a Ucrânia, onde vai passar por exames e vai assinar contrato com o Shakhtar. O anúncio deve ser feito nos próximos dias. Notícia agora sobre a Copa do Brasil. Fluminense e Águia de Marabá, pela primeira fase da Copa do Brasil, será realizado na cidade de Paraupebas, a 170 quilômetros de Marabá. O confronto não está ainda confirmado pela CBF, mas o Águia de Marabá já se acertou com a Prefeitura de Paraupebas e o jogo será realizado nessa cidade que fica a 170 quilômetros de Marabá. O estádio onde vai receber Fluminense e Águia é o Rosenão, com capacidade para 10 mil pessoas e que recentemente passou por reformas e também por vistoria do Corpo de Bombeiros. E para terminar o nosso giro de notícias bônus, a diretoria do Fluminense deve convocar em breve os sócios para a Assembleia Geral para votar a mudança da natureza jurídica de associação para a Sociedade Anônima do Futebol, também chamada de SAF. Meus amigos, é isso. Espero vocês na nossa live às 6h30 da tarde, depois do Fla-Flu. Grande abraço, bom jogo pra gente, que a gente possa conseguir hoje um grande resultado pra cima do Flamengo. Grande abraço e até mais tarde.